da minha vida e eu queria agradecer a Deus toda a proteção que Ele dá a gente, que às vezes a gente nem sabe, às vezes você queria fazer uma coisa, mas dá algum problema, o pneu do carro fura, você esquece tal coisa, tem que voltar para casa. Às vezes quando vê, você teve uma libertação ali, você deixou de passar alguma coisa, camuflado deu um problema, né? Até tem uma história que diz que o Michael Jackson, né, teve aquele atentado nas Torres Gêmeas. O Michael Jackson era para estar lá, mas naquele dia ele dormiu, simplesmente dormiu e deu tudo aquilo e ele estaria no momento lá daquela triste tragédia. Então a gente tem que agradecer, né, essas librações que chamam. A gente tá dois estudos falando sobre a classificação, é apenas uma introdução, e falamos que os espíritos dividiram de forma didática a evolução dos espíritos em 3 pontos. Agora estamos na questão 101. Ela está falando sobre os espíritos da terceira ordem, os espíritos inferiores. Características gerais: predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhe são consequência. Tem a intuição de Deus, mas não compreende. Não são todos essencialmente maus, mas há em alguns mais de irreflexão, de inconsequência e de malícia do que verdadeiramente maldade. Uns, eu até sublinhei essa parte aqui, ó. Uns não fazem o bem, nem o mal. Porém, só pelo fato de não fazerem o bem, denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem em fazer o mal e ficam satisfeitos quando encontram a oportunidade de fazer. Eles podem aliar a maldade à malícia e à inteligência, mas qualquer que seja o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e seus sentimentos mais ou menos inferiores. Aqui, como se diz, né, eles separam didaticamente, mas dentro de uma escala da terceira classe dos inferiores ainda há várias diferenças entre eles, né? O caráter se revela pela sua linguagem. Todo espírito que em suas comunicações revela um mau pensamento pode ser classificado para a terceira ordem. Por consequência, todo mau pensamento que nos é sugerido provém de um espírito dessa ordem. Às vezes você está andando na rua, aí você tem um pensamento louco assim. Todo mundo já teve alguma coisa assim. Você está vendo algo assim, aí você pensa assim por um segundo e você capta, não, mas isso aqui não é eu que estou pensando. Isso aqui, comecem a prestar atenção. Às vezes a gente tem um pensamento que foge. Às vezes você está pensando ali tranquilamente, pensando, não, eu vou chegar em casa, eu vou comer tal coisa, não sei o que. E vem um pensamento muito, muito louco assim. Assim, um pensamento que você vê que é ruim. Aí você às vezes pode se opa, mas eu sou uma pessoa ruim, eu tenho pensamentos maus. Mas muitas vezes é a influência de um espírito que ele está ali sugerindo, né? Ele é só uma sugestão. Aí você tem que ter o discernimento de pensar, não, mas isso aqui não é meu, eu não vou fazer isso. Isso é errado, ou eu não vou pensar isso. Entendeu? A gente tem que estar sempre, né? Como diz Jesus, orai e vigiai. A gente tem que orar, mas tem que vigiar também os nossos pensamentos. Dos espíritos, né, da terceira classe, a gente dividiu em 5 classes, né, dessa parte. Então, assim, 10ª classe, 5, mas começa no 10º, mas a gente vai entender nos próximos estudos, né. 10ª classe, espíritos impulsos, são inclinados para o mal e fazem dele objeto de suas preocupações, né, eles vivem para isso. Como espíritos, dão conselhos desleais, fomentam a discórdia e a desconfiança, e se mascaram de todas as formas, para melhor enganar. Ligam aos homens de caráter bastante fraco, que cedem às suas sugestões, a fim de prejudicá-los, satisfeito em poderes retardar seu progresso, fazê-los sucumbir nas provas porque passam. Então às vezes você recebe uma sugestão de passar a perna uma outra pessoa, aí você pratica aquilo, aí você acha que está ganhando, mas na verdade é um espírito que ele quer o seu mal. Você acha que está fazendo mal para outra pessoa, mas você que está tendo mal. Comentando minha mãe. 9ª classe, espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Envolvem-se em tudo, respondem a tudo, sem se preocuparem com a verdade. Aqueles espíritos que a gente poderia dizer que eles não são ruins. Eles não gostam de fazer mal, mas eles estão para brincar, querem brinquedo. Quanta gente às vezes não faz. Não soltar, não. Aquelas piadas de mau gosto, aquelas brincadeirinhas. 8ª classe, espíritos pseudo-sábios. Pseudo quer dizer falso, né? Então é um falso sábio.
Seus conhecimentos são bastante amplos, mas creem saber mais do que realmente sabem, tendo algumas vezes progredido em diversos pontos de vista. Sua linguagem tem um caráter sério e pode iludir sobre as capacidades e a sua eliminação interior. Em geral, porém, isso se passa de um reflexo de preconceitos e ideias sistemáticas da vida terrena. É uma mistura de algumas verdades ao lado de erros muito absurdos, nos quais se precede a presunção, o orgulho, a inveja, a obstinação das quais não se podem se despir. Sétima classe, espíritos neutros. Não são nem bons nem maus, não fazem nem o bem nem o mal, né? Essa aqui é simples. Apegam-se a coisas desse mundo, cujas as alegrias não tem mais, né? Eles vivem o agora, querem suas paixões, querem os seus pontos positivos e, enfim, não fazem nem bem nem mal, só querem viver e são apegados à matéria. Sexta classe, espírito batedores perturbadores. Esses espíritos não formam propriamente falando uma classe distinta. Suas qualidades pessoais, podendo pertencer a todas as classes da terceira ordem, manifestam-se frequentemente sua presença por meio de efeitos sensíveis e físicos, tais como pancadas, o movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos elevados os deixam em geral como atribuições dos espíritos subalternos, mais aptos às coisas materiais do que as da inteligência. Quando julgam que as manifestações desse gênero são úteis, servem-se desses espíritos como seus auxiliares. Então eles usam, né? Porque um fato é, os espíritos evoluídos, eles evoluíram bastante. E eles, é uma coisa que às vezes é até estranho de pensar, eles sabem que cada pessoa tem um tempo, então eles não forçam a nada. É até uma coisa que eu mexo. O brabo dos maus espíritos, que ele tá sempre ali do teu lado, ele falando, ei, faz isso, faz isso, faz isso. Aí você fala, aí você pensa, não vou fazer. Aí ele fica, tá indo, faz isso. Tá ali. E o bom espírito, né, o anjo da guarda, eles dão sugestões, porque eles sabem que a gente tem inclinações e que não é a força que a gente vai mudar. Eles chegam e falam, olha, eu acho que teria que fazer isso e isso. Né? Aquela leve intuição que te dá uma coisa boa, né? Aquele pensamento, aquele conselho de um amigo, aquele conselho que às vezes você não gosta de fazer, porque vai te tirar daquele lugar cômodo. Mas ali, aquele conselho sutil é dos bons espíritos, e a gente tem que estar atento a eles, né? Porque é importante. E eles sabem que a gente tem nossa evolução. Então lá eles não se preocupam em querer demonstrar que existe o plano espiritual. Eles simplesmente, eles sabem, eles pensam assim, eles vão morrer. Vamos ver. Então, né, agradecendo a Deus por tudo. Fiquem com Deus, um grande abraço e aproveitem isso tudo.